Calma que misturasse com o CPP, Gigi, foi. Ó, calma que vocês estão raciocinando em direito penal comum e processo penal comum. Ó, primeiro, a preferência pública incondicionada. Depois, ação penal privada subsidiária da pública ou ação penal privada subsidiária da pública da ação penal militar. Tem como vir com esse nome também, tá? Depois dela, ação penal militar condicionada à requisição do governo e depois ação penal militar condicionada à requisição do presidente da República. Vocês estavam raciocinando como ação penal do estelionato, que no direito penal comum, em regra, é condicionada à representação da vítima hoje, só que no mundo militar continua sendo pública e incondicionada, né? Existem alguns autores, inclusive, que nem defendem, por exemplo, chamar ação penal privada subsidiária da pública, justamente porque eles entendem que a ação penal, no fundo, toda ela é incondicionada, só o início é que se dá de maneira diferente. Mas aí já é uma discussão mais aprofundada. Das ações penais, a partir do artigo 30, tá? Só que não vem com esses nomes, né? Esses nomes são doutrinários. Vamos lá, novamente, então. Ação penal pública incondicionada. Anota, anota. Tem. Do governo e presidente da República. Então, não necessariamente, vê, deixa eu escrever aqui. Então, não é que existe essa ordem pré-determinada, sabe, Brito? Deixa eu botar o esquema aqui, é assim, ó. Ação. Deixa eu editar esse aqui. Pronto, ação penal militar. Em regra, em regra, a ação penal militar será o quê? Pública e incondicionada. E um dos princípios da ação penal pública incondicionada é qual? O princípio da obrigatoriedade. Então nós temos o princípio da obrigatoriedade. Depois nós temos a ação penal militar condicionada à requisição do governo. Condicionada à requisição do governo. A requisição do governo. Aí é justamente essa temática, Brito. Vem numa ordem preferencial? Não. Por quê? A ação penal condicionada à requisição do governo, ela é utilizada em quais crimes? Crimes contra a segurança externa do país. Então, se o crime ele for contra a segurança externa do país, já será necessariamente ação penal militar condicionada à requisição do governo. E depois dessa, nós temos ação penal condicionada ao presidente da República. Ao presidente da República.
Então, em regra, temos essas que caem para vocês, tá? Doutrinariamente existem outras, mas para vocês, a que caem são essas. Tenho a ação penal militar condicionada. Vixe, como eu escrevi pequeno. A ação penal. Vou digitar depois de grande, ó. A ação penal condicionada ao presidente da República é utilizada para processar e julgar o comandante do teatro de operações em guerra, por exemplo. Beleza? É bem específica. O que geralmente cobram de vocês é a incondicionada e a condicionada requisição do governo, tá? Contra a segurança externa do país. Beleza? Ah, perdão. E a subsidiária, eu vou botar só subsidiária ou supletiva, né? Subsidiária. É porque essa daqui, essa subsidiária, ela é uma cláusula pétrea implícita. Então, ela cabe no CPP e cabe no CPPM de qualquer maneira, tá? Então, comandante do Teatro de Operações. Comandante do Teatro de Operações. É ação penal militar condicionada ao presidente da República. Cuidado para vocês não confundirem ação penal militar condicionada ao presidente da República com ação penal militar condicionada à requisição do governo. Pode ter gente que troque isso, porque o presidente faz parte do governo, né? Oi. Do presidente para processar e julgar o comandante no teatro de operações, que é em zona de guerra ali. E a requisição do governo é contra a segurança externa do país. Tá? Deixa eu digitar aqui. Ficou muito pequeno, ficou um garrancho. Deixa eu digitar. A privada subsidiária? A privada subsidiária da pública ela poderá ser utilizada tanto no CPP quanto no CPPM diante da inércia do Ministério Público. Isso, é isso, igual. Só que, cuidado, que o fato do Ministério Público pleitear o arquivamento do IPM, isso não é inércia. Ele se movimentou. Não necessariamente ele se movimentou ao seu favor, mas ele se movimentou. Tá? Aí se pode ou não pode utilizar a subsidiária. Não pode. Porque pedir o arquivamento não é sinônimo de inércia. Né? É verdade, cai muitas questões. Beleza? Então, vamos lá. Voltando à questão aqui, tá? Isso daí só foi uma revisão sobre o nome das ações penais militares, mas eu quero que vocês marquem a correta aqui, A, B, C, D ou E.
E aí, já sabe a sua? Eu ainda vou terminar de ler as alternativas. Eu ainda, assim, para raciocinar, né? Veja aí o que você acha. Não sei se são 5 ou 10 questões essa prova. Santa Catarina. Uma, duas, três. Eu acho que são 5. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Se não for conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pela residência ou domicílio do ofendido ou do réu. Lembrando que é processo penal, né, militar. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Observe o artigo 85. Lembram da história daquele birô? Né? A competência do foro militar será determinada de modo geral ou de modo especial. E no birô, que se chama competência, nós temos a primeira gaveta. Estão lembrados disso? Não? Ó, pensei que vocês lembravam. Então temos aí esse birô, tá? Só que esse birô é chamado de competência. Então a primeira gaveta é chamada de modo geral e abrimos a primeira gaveta, temos 3 folhas. Cada folha se chama lugar da infração, residência ou domicílio do acusado e prevenção. Então, dentro do birô chamado competência, que tem 2 gavetas, na primeira gaveta, quando abrimos, temos 3 folhas. E o nome das folhas são quais? Lugar da infração, residência ou domicílio do acusado e prevenção. Então, quais são as 3 formas de determinar a competência de acordo com o CPPM, de modo geral? Diz um aí, Jessé. Claro, diz outra. Aí. Qualquer uma dessas 3 aqui, ó. Jessé já disse essa, pode ser essa ou essa. Prevenção. Luciana, diga outra aí. Qualquer uma dessas 3 aqui, ó. Hã? Já. Prevenção. E agora? Pela residência e domicílio do acusado. E aí vocês podem puxar. Se temos três elementos, de quantas formas é possível, né, distribuir esses elementos aí? Aí vocês fazem o quê? 3 fatorial, né? Aí vai fazendo a análise de vocês. Ó, então, de modo geral, pelo lugar da infração, pela residência ou domicílio do acusado, pela prevenção. E de modo especial, que seria essa segunda gaveta, que tem uma folha só, é pela sede do lugar de serviço. Aí aqui na questão está dizendo o quê? Letra A. Se não for conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pela residência ou domicílio do ofendido. Não. Do? Do réu. Isso daqui é de modo geral ou de modo especial? De modo geral. Tranquilo. B. É vedada a separação dos julgamentos, ainda que algum dos acusados esteja foragido e não possa ser julgado à revelia. Deixa eu mostrar também a vocês. No tocante à separação.
Separação de processos, por exemplo, no artigo 106 do Código de Processo Penal Militar. O juiz poderá separar os processos quando as infrações houverem sido praticadas em situações de tempo e lugar diferentes. Qual a teoria adotada para o tempo do crime militar? Teoria da atividade. E a teoria adotada para o lugar do tempo militar, né, do crime militar, a teoria do crime militar no tocante ao tempo, é a teoria da atividade. Tá? Sim, tempo do crime militar. Não, aqui, Gessé, nós estamos. A pergunta foi em relação ao tempo do crime. Por quê? Quando as infrações houverem sido praticadas em situação de tempo e lugar diferentes. E aí? Qual a teoria adotada para averiguar o tempo do crime militar? Teoria da atividade. Independentemente do CPM ou do CPPM. E o lugar? São duas. Se for mediante comissão, ubiquidade, que pode ser chamada de mista. Como? É, isso. Quando for excessivo o número de acusados para não lhes prolongar a prisão e quando ocorrer qualquer outro motivo que ele próprio repute relevante, né? Deixa eu baixar aqui. É porque aí nós não adotamos especificamente teoria, adotamos assim, regras de competência já, para o processo. Aí depende se foi entre jurisdições distintas ou não, se começou num país ou terminou em outro. Isso. O crime e homicídio adota a teoria da atividade também no lugar do crime. Vocês lembram desse instituto aqui? Desaforamento. Esse instituto vocês estudam no processo penal comum, em relação ao tribunal do júri. Aqui nós utilizamos esse instituto não em crimes dolosos contra a vida, mas em quais? No interesse da ordem pública, da justiça ou da disciplina militar, em benefício da segurança pessoal do acusado e pela impossibilidade de se constituir o Conselho de Justiça. Quais são as espécies de conselhos processuais penais militares? Permanente especial. O que não se confunde com o de justificação e disciplina, tá? Então, pela impossibilidade de se constituir o conselho ou quando a dificuldade de constituí-lo ou mantê-lo retarde demasiadamente o curso do processo, são as hipóteses do desaforamento. Vamos ver a C também. O foro militar especial não se estenderá aos civis nos crimes contra a segurança nacional ou contra as instituições militares. A competência será de regra determinada pelo lugar da infração e, no caso da tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato da execução. Letra E. A competência por prerrogativa do posto ou da função decorre da natureza da infração. E aí, marcariam o quê? Dedo dado? Tranquilo. E qual é o erro da letra E? O erro da letra E aí. Opa. Exato, não é em razão da natureza da infração, e sim em razão do posto. Né? A prerrogativa de posto aí, quando o oficial general comete um crime militar, ele será processado e julgado no STM. Prerrogativa de posto, que é o que vocês estudam no direito constitucional e no direito administrativo como prerrogativa de função. Tá? Eu esqueci a outra nomenclatura que utilizavam, né, em administrativo. Eu sempre utilizei prerrogativa de função, mas tem outra que é criticada. Alguém lembra qual era essa outra expressão? Que é quase sinônimo assim, de prerrogativa de função. Ninguém lembra? Eu também não lembro. É, a prerrogativa de função, esse mesmo instituto, ele é chamado por alguns autores de outra forma. Só que é uma forma criticada. Temos a prerrogativa de função, eu não sei se era prerrogativa pessoal, algo assim, que é referente à autoridade, né? Ali. Depois eu pesquiso. Bem, letra D.
A competência será de regra determinada pelo lugar da infração e, no caso da tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato da execução. Acharam difícil essa questão? Acertou, GG? Essa daí? Aqui? Alguém mais acertou? Acertaram? Beleza. Essa foi a 44, deixa eu ir para 45. Ó, questão 45. Sobre as medidas assecuratórias previstas no Código de Processo Penal Militar, assinale a alternativa correta. Letra A. Prescinde. Cuidado para vocês não esquecerem o que significa prescinde ou imprescinde. Né? Prescinde de mandado a busca domiciliar que não for realizada pela própria autoridade. Que não for realizada, tá? Na verdade, o examinador está usando a negação duas vezes daí, ó. Olha o raciocínio lógico, ó. Aí. Prescinde de mandado a busca domiciliar que não for realizada pela própria autoridade judiciária ou pela autoridade que presidiu o inquérito. Na opinião de vocês, verdadeiro ou falso? Vamos lá. Todo mundo botaria falso, né? Nesse A. B. A revista independe de mandado quando feita na presença de testemunha civil. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui que eu lembrei desse termo, revista. Já me perguntaram o que significava revista, tá? Se era revista no sentido de revistar ou revista no sentido de papel mesmo. Pessoal, quando vocês leem praça de guerra, o que é que vocês entendem por isso? Vocês entendem tipo como uma praça, um cabo, um soldado que é operacional e está na guerra? Alguém entende assim ou entende como local? Todo mundo entende como local, né? Beleza. Perguntei porque já me perguntaram isso também, se era um soldado, tipo operacional e tal, uma praça de guerra, tá? É local. C. Os instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, não poderão ser restituídos enquanto interessarem ao processo, mas o farão após o desinteresse. Ô juiz, me devolve essa maconha aí, pô, essa cocaína aí, né? Tô estudando tanto pro concurso que eu tô estressado, né? Letra D. A autoridade militar não poderá requisitar da autoridade policial civil a realização da busca. Letra E. Estão sujeitos à hipoteca legal os bens imóveis do acusado para satisfação do dano causado pela infração penal ao patrimônio sob administração militar. Querem que eu retorne a letra A também ou só B, C, D e E? Vejam aí o que vocês acham. 45. 45. Essa prova ao todo, ela teve. A prova de vocês tem quantas questões aqui? Não, eu sei, mas tipo, total. 70. Essa prova ao todo foram 80 questões. Isso daqui, tiveram 10 questões a mais. 10 questõezinhas a mais. Não, pelo que eu tô vendo aqui, Rufino, eu vou confirmar, mas pelo que eu tô vendo aqui, foram 5 ou 6, tipo de cada. 5 ou 6. E foram um, dois, três, quatro. E 4 tipos de prova. E aí, marcariam qual? Aí. Ah, todo mundo cortou, né? Então, ficariam nessa. Qual, José? B? É, tipo uma busca e apreensão. Mandado de busca e apreensão. E aí, e aí? E aí, meninas? O que é que vocês acham? Ellen, tá vendo?
É a correta. Queremos a correta aqui. Pessoal, existem algumas medidas preventivas ou assecuratórias que recaem sobre as pessoas e que recaem sobre as coisas. Vamos recapitular as que recaem sobre as coisas. A primeira medida é chamada de sequestro, tá? O que significa isso? É o artigo 199 do CPPM. Estão sujeitos a sequestro, os bens adquiridos com os proventos da infração penal, quando desta haja resultado de qualquer modo lesão a patrimônio sob administração militar, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro, por qualquer forma de alienação ou por abandono ou renúncia. Então, estão sujeitos a sequestro os bens adquiridos com os proventos da infração penal. Vejam, não são os bens ilícitos da infração, não é isso. É o indivíduo que cometeu a infração penal, teve um lucro com isso e com esse lucro comprou algo. Então, o que é que o Poder Judiciário faz para evitar que o crime compense? Ele sequestra aquele bem, tá? Então, estão sujeitos a sequestro os bens adquiridos com os proventos da infração penal. Parágrafo 1º. Estão igualmente sujeitos a sequestro os bens de responsáveis. Aí temos alguns crimes contra a ordem tributária aqui. Por contrabando ou outro ato ilícito, em aeronave ou embarcação militar, em proporção aos prejuízos e riscos por estes sofridos, bem como os dos seus tripulantes que não tenham participado da prática do ato ilícito. Aqui, essa decretação que recai sobre as coisas de sequestro é muito comum, tá, em crimes cometidos por oficiais superiores. Geralmente, quem lida com esse tipo de situação aqui são acusados pertencentes ao círculo de oficiais superiores. Coronéis, temos o coronel, o tenente-coronel e o major, né? Por quê? São esses oficiais que muitas vezes tratam de licitação ou licitações no quartel e etc. Então, existem fraudes, tá? E são fraudes milionárias. Teve um coronel aqui em Pernambuco que ele pegou, se eu não me engano, 25 anos de reclusão, porque ele desviou 1,5 milhão do hospital militar. Tá? Aqui, pegou 25 anos de reclusão. Então, sequestra. E quais são os bens aqui? Bens insuscetíveis de sequestro. Os bens que não poderão sofrer o sequestro. Não poderão ser sequestrados bens a respeito dos quais haja decreto de desapropriação da União, do Estado ou do município, se anterior à data que foi praticada a infração penal. Então aqui eu cometi o crime de fraude em licitação, sou coronel da Polícia Militar, cometi o crime de fraude em licitações. Com o dinheiro eu comprei uma casa. Só que por azar, ou por sorte, não sei, a casa ela foi desapropriada, que é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada. E ela foi desapropriada por interesse público, tá? Por algum interesse público, que é possível. Então essa casa, caso essa desapropriação, ela tenha sido, esse decreto de desapropriação tenha sido publicado antes, tá? Antes da infração penal de fato, esse bem ele não pode ser sequestrado. E essa desapropriação, ela poderá ser oriunda da União, do Estado ou do município. Tranquilo? Lembrando que o Estado não pode desapropriar bem da União, por exemplo. Isso daí você vê em direito administrativo. A intervenção do Estado na propriedade privada. Requisito para o sequestro. Para a decretação do sequestro é necessária a existência de indícios veementes